Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Intenções dessa Santa Missa. No sétimo dia de falecimento, Por isso. Luiz Costa, Para explicar. irmão falecido há 30 dias, Fernando Ramos. Irmã falecida há 4 meses, Maria Aparecida Vieira Joré. Irmão falecido há mais tempo, Oriane Ramos, Odete Ramos, Aparecida Zinca. Os dois? Eu Paulo sabia que Mendes tinha. Roger, Inácio de Sá, Maximiliano Medeiros Pacheco, Antônio Bruno Mandigatti, Clóvis Cortez, Humberto Batista, Domingos Viviano, Renato Luiz Escoto, Crescencio Abate, Sabatina Memory Abate, Soji Agania, Chique Agania, Sebastião Leandro Lima. Em ação de graças pelo aniversário de Antônia Lícia Lima Silva, Eliane Lima Bobim e Pina Parque. E pedimos também pela saúde de nossos irmãos Kenji Açúcar, Vanderlei Fidalgo, José Francisco Godinho, Diário Francisco, Almir Feitosa, Valdemiro Feitosa e Milton Feitosa. Essa missa também será celebrada por todos os pais falecidos. Missa do 10º domingo do tempo. Vocação para a família e a vida. Em tempos todos de inverno, para receber os celebrantes, a equipe litúrgica cantando, cantando. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Iniciamos então a nossa celebração, que será também rezada pelo nosso irmão Rubens Luiz Costa, Fernando Ramos, Maria Aparecida e tantos irmãos e irmãs já falecidos e pelos nossos irmãos enfermos. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, somos a família de Deus, reunida para a grande ação de graça ao Pai, por Cristo, na força do Espírito Santo, nascidos da água do batismo, somos alimentados pela Eucaristia com o pão da vida que nos dá salvação. Nesse dia que recordamos a vocação para a vida em família, agradecemos a Deus o cuidado e o amor que nossos pais têm para conosco. E pedimos também que
sejam acolhidos na vida eterna todos os pais já falecidos. Irmãos e irmãs, o Senhor pede que sejamos bons uns para com os outros, sejamos misericordiosos e que nos perdoemos mutuamente, assim como fomos perdoados por meio dele. Neste dia que celebramos a sua misericórdia, peçamos a reconciliação com o Senhor e com os irmãos e irmãs. Peçamos de um modo especial hoje perdão pelos nossos pecados e nossas falhas na família. Quantas vezes somos tão distantes, quantos de nós somos mais simpáticos aos de fora de casa do que aos de dentro de casa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos lembre que o maior tesouro que nós temos é a nossa família. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vida
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da palavra. Acolhamos em nossos ouvidos e em nossos corações o pão da palavra que agora iremos receber do próprio Senhor. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias entrou no deserto além e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um nível e pediu para si a morte, dizendo: Agora basta, Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitando-se no chão, adormeceu a sua dormida. De repente, um anjo tocou e disse: Levanta-te, toma. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: Levanta-te e fora. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento, andou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horém, o monte de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Provai e vede qual
agora em lá. Show de bola. Quando eu falei que a sua voz é muito bonita, porque é verdade, muito bom. Não sei se você está mentindo. Não, mas é a verdade. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus nos marcou como um selo para o dia da libertação. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, com toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus os perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, a Deus por nós, em oração e sacrifício de suave odor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Temos todos de pé para alabarmos e ouvirmos o Santo Evangelho. Aleluia. Glória a vós, Senhor. Aleluia.
continuando a nossa meditação sobre o pão da vida. Já são 3 domingos em que nós estamos lendo o capítulo 6 do Evangelho de São João, que é chamado pelos estudiosos o discurso do pão da vida. Vamos rever um pouco a nossa caminhada. 2 domingos atrás, nós refletimos sobre o milagre da multiplicação dos pães. A multidão vem de longe para ver e ouvir Jesus, e Jesus sente compaixão e diz: vamos resolver o problema dessas pessoas. Um dos apóstolos diz: despacha todo mundo para que eles não comprar alguma coisa para comer. Jesus diz: não, vocês mesmos têm que comer a eles. Mas como, Senhor, só temos 5 pães e 2 peixes? E Jesus manda que todos se sentem, abençoa, dá graça e distribui os pães. Todos comeram e ainda sobrou. E se vocês estão lembrados, nós refletimos então que todos precisamos do alimento material. Todos nós, porém, somos chamados a repartir, a partilhar, a não oferecer aos famintos deste mundo, filhos de Deus, como nós, apenas o pão que nos sobra, a repartir, porque quando repartimos, todos comem e não sobra nada. Depois do domingo passado, nós vimos a multidão correndo atrás de Jesus, e Jesus logo percebeu: eles não estão correndo atrás de mim porque querem ouvir minha palavra, querem ouvir algum sinal, eles querem comer. E Jesus diz: vocês têm que se preocupar não só com comida. Existe um pão do qual quem come terá a vida eterna. Ô Senhor, então dá-nos deste pão. E Jesus diz: este pão sou eu. Eu sou o pão verdadeiro descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Jesus nos falando da Santa Comunhão. E neste domingo, hoje, algumas pessoas, os judeus, começaram a criticar Jesus, porque ele disse ter descido do céu. Ele é o pão descido do céu. E eles diziam até um certo desprezo, dizendo: pai dele não é o José? O que eu fiz? Ele está vivendo embora no nosso meio. A mãe dele não é Maria, a gente conhece o povo. E Jesus diz: não murmurem, e volta a insistir. Os pais de vocês comeram no maná no deserto, comeram no deserto o maná, pão que caía do céu. Mas o verdadeiro pão do céu é o Pai que nos dá e que está aqui com vocês. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá. E assim, meus irmãos, o que Jesus estava já preparando o nosso coração, estava querendo, era preparar o nosso coração para a Eucaristia. Vejam que bonito como a igreja inspirada procura
as leituras da Bíblia para alimentar a nossa fé. A primeira leitura de hoje nos mostra o profeta Elias fugindo de uma imperatriz que queria matá-lo. E ele chega ao deserto, ele desanimado: Senhor, me deixa eu já não tem mais jeito. Ele deita, dorme debaixo de uma figueira brava chamada Junípero, e quando ele acorda, vê um pão assado na cinza, na brasa, e um jarro d'água. Come, bebe, dorme de novo, e é acordado de novo por um anjo que lhe diz: levanta-te e come, porque você tem uma longa jornada pela frente. Na nossa caminhada deste mundo para o Pai, precisamos de 3 pães para a nossa vida. O pão comido em nossa mesa. E aqui eu estou me lembrando de todos os pais que lutam para que não falte este pão para seus filhos. Não só o pão comido, o pão de educação, o pão de saúde, o pão moradia. Não é? Todos precisamos deste pão. Mas todos precisamos também do pão da palavra de Deus. É essa palavra de Deus que alimenta a nossa fé. Por isso que em toda celebração, em toda missa, temos 2 mesas: a mesa da palavra, a mesa do pão. E precisamos, enfim, do pão que é Jesus, o pão da Eucaristia. Quem se alimenta do pão que é Jesus, não é apenas um conceito, vale a pena, não. Nós temos necessidade deste pão, porque temos tanta coisa a caminhar pela vida. Não é à toa que um dos nomes da Eucaristia é viático. Pão de quem está na via, pão de quem está na caminhada. Então, precisamos deste pão, porque a caminhada é longa, porque as dificuldades são tantas, porque há momentos em que sentimos pão, a fome do pão comida, mas a fome de Deus também. E comer este pão, compartilhar este pão, transforma a nossa vida. São Paulo, na segunda leitura de hoje, está pensando na família, está pensando em todos nós. E ele diz uma coisa muito bonita para todos nós: irmãos, não contristeis, não deixem tristes o Espírito Santo, com o qual Deus nos marcou como um selo para o dia da libertação. E aí, São Paulo nos dá alguns conselhos. Pensemos em nossas famílias, vocês que são pais, vocês que são chefes de família, pais e mães. Olha o que diz São Paulo: toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúria, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Ele colocou até gritaria em São Paulo. Quando nós gritamos com uma pessoa, é porque nós nos sentimos longe dela. Quem está junto
São Paulo então nos diz: sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus. Que coisa bonita é isso. Então, meus irmãos, como é que nós vamos ser tudo isso? Como é que o Pai pode cumprir, pode concretizar, pode dizer sim a Deus, à vocação, ao chamado para a vida em família, qualquer um de nós, nos alimentando da Eucaristia, nos alimentando do pão da palavra de Deus. Temos essa riqueza na nossa igreja. Comungar não é um luxo, comungar é uma necessidade para que a gente seja feliz, para que a gente construa uma vida feliz, para que a gente viva na unidade, no amor e na paz. Que bom será quando todos os pais sentirem-se chamados por Deus para construir a sua família. E que todos os pais, aí entram as mães também, cuidem para que seus filhos tenham pão material, tenham pão palavra, tenham pão do céu, o verdadeiro pão descido do céu, que é Jesus. Demos graças a Deus por isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, roguemos agora a Cristo, pão da vida, que nos conceda os bens necessários a uma vida digna neste mundo e a nossa salvação. Rezemos juntos. Concedei-nos, Senhor, o pão da vida. Cristo Senhor, fortalecei a vossa igreja em São Paulo, que está em caminho sinodal, para que sempre mais convertida se torne um testemunho autêntico do vosso Evangelho nesta grande cidade. Concedei-nos, Senhor, o pão da vida. Cristo Senhor, iluminai com o Espírito Santo os que abraçam a vida em família como autêntica vocação e serviço à comunidade. Concedei-nos, Senhor, o pão da vida. Cristo Senhor, conduzi os que se preparam para o matrimônio cristão, para que sejam sinal de vossa fidelidade pela Igreja. Concedei-nos, Senhor, o pão da vida. Cristo Senhor, suscitai no poder público um maior interesse pela defesa e proteção da família. Concedei-nos, Senhor, o pão da vida. Cristo Senhor, concedei a vida eterna aos pais já falecidos e amparai em vossa misericórdia todos os pais que se encontram doentes, os desempregados, que estão vivendo no vício e aqueles que abandonaram suas famílias ou foram abandonados por elas. Concedei-nos, Senhor, o pão da vida. Senhor Jesus, abençoai os pais que estão presentes nesta celebração, presentes fisicamente, presentes na memória
Concedei-nos, Senhor, o pão da vida. Queremos lembrar, Senhor, dos irmãos enfermos, Kenji de Tazuca, Vanderlei Vidal, José Francisco Gordinho, Diácono Francisco, Almir Feitosa, Valdemir Feitosa, Milton Feitosa. E pedimos também por todos os enfermos, por todos aqueles que querem uma luta contra o mal, que os angustia e os tira a paz. Rezemos. Concedei-nos, Senhor, o pão da vida. Nós nos pedimos também, Senhor, por nós agradecemos as graças recebidas pelos nossos irmãos que celebram hoje a vida. Antônia Lúcia Lima Silva, Eliane Lima Balbino, Nina Parque e todos aqueles que celebram mais um ano de vida neste mês. Nós nos pedimos por eles, Senhor, que experimentem vossa bondade e misericórdia. Rezemos. Concedei-nos, Senhor, o pão da vida. E eu gostaria que alguém trouxesse esse vaso com o nome de tantos pais e colocassem aqui aos pés do altar para nós, porque nós queremos lembrar todos os pais falecidos. Quantos aqui hoje fazem a memória de seus pais? E queremos lembrar também nossos irmãos falecidos, Oriane, Rubens Luiz Rossi, falecido há 7 dias, Fernando Ramos, falecido há 30 dias, Maria Aparecida Vieira Schroeder e Oriane e Odete Ramos, Aparecida Cinta, Walter Medeiros, Inácio Luiz Afuli, Maximino Medeiros Pacheco, Antônio Angelado, Clóvis Cortez, Humberto de Batista, Domingos de Viane, Renato Luiz Espósito, Crescêncio Abad, Sabatina Memori Abad, Sojin Ardania, Chique Ardania, Sebastião Leandro de Lima. Dai-me, Senhor, o descanso, a luz, a paz. Rezemos. Concedei-nos, Senhor, o pão da vida. Tudo isso, Pai, nós
Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedeste à vossa Igreja e que ela agora nos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de Ele nós, já está vivendo conosco do Ele já está na Cristo, consagração. falando conosco por Ele, No prefácio. mandai o vosso. É justo nós todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, inteiro, de dia e de noite agradecendo, com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando a nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos todos para cantar. Santo, Santo, Deus do universo, o céu e a terra proclamam, Santo é o Senhor, proclamam vossa glória, Santo é o Senhor, bendito que vem, Santo é o Senhor, em nome do Senhor, Santo é o Senhor, Hosana nas alturas, Santo é o Senhor, Hosana nas alturas, Santo é o Senhor. Senhor, Agora sim. vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós, vivendo conosco Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim que as nossas ofertas se nutrem do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os teus apóstolos, Jesus, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo,
ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, Jesus, o verdadeiro pão do céu, está no altar para nos alimentar. Tudo isso é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só corpo e seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na caridade, e ao tiro que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna, com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, Senhor, acolhei. Estamos hoje nos lembrando do nosso irmão Rubens Lúcio Rossi, falecido há 7 dias, Fernando Ramos, há 30 dias, Maria Aparecida Schroeder, falecida há 4 meses, e todos os demais irmãos e irmãs cujos nomes estão sobre o vosso altar. Dai a todos, Senhor, a eles, a todos os pais falecidos, dos quais nos lembramos tanta saudade, o descanso e a paz, e vivam para sempre bem felizes no bem que para todos preparaste. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos aqui reunidos, e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Agora
aviva em nós por um bom pedido do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Rezemos esta oração que Jesus nos ensinou, pedindo que não nos falte pão comigo, pão palavra de Deus, o pão que é Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhes segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Que não falte jamais, Senhor, a paz em nosso coração, em nossos lares, em nossa comunidade, em nosso trabalho, na cidade de São Paulo, no Brasil. E que nossos irmãos falecidos, nossos pais, estejam e usufruam e gozem da paz infinita de Deus na vida eterna. Preparemos a Santa Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna.
abençoe aquele que é o Pai dos pais. Abençoe todos os pais presentes, todos os nossos pais estão já junto com Ele no céu. E que faça com que todo homem, canto final, um dia escutei teu chamado. que a paternidade é um chamado de Deus, é uma vocação. A família é instituição divina. Não foi o homem que criou a família, foi Deus ao criar homem e mulher para o outro. Deus abençoe nossos lares, Deus dê muita alegria aos nossos pais, Deus prepara no lar os futuros pais da nossa sociedade. Graças e louvor se dê em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga salvação e nos conforme na vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode sentar um pouquinho, só para lembrar a vocês que estão abertas em nossa paróquia as inscrições para o catecismo. Não vamos deixar nossas crianças sem Jesus Cristo. Crianças de 8 anos para 5 que já saiba ler, entender o que lê, já podem ser matriculadas no catecismo. E os pais que matricularem seus filhos estejam dispostos a ajudá-los. Nós estamos fazendo ao sábado a primeira comunhão de 10 em 10 crianças. Ontem foi a terceira turma, ainda restam 2 turmas de primeira comunhão nos próximos 2 sábados. Sempre toca no coração da gente a lembrança de nossa primeira comunhão. Vamos encaminhar nossas crianças para o catecismo, é só procurar na secretaria da paróquia. Queremos contar também com a ajuda de todos os nossos dizimistas. Todos os meses a gente encontra um pacote de 70 e 80 dizimistas que se esqueceram de oferecer a sua dádiva mensal. A gente conta com todos. Para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, a nossa paróquia não pagou a taxa da cúria. Nós pagamos R$ 2.800 por mês para a taxa da cúria, para os funcionários que trabalham na cúria, que cuidam dos casamentos, cuidam de tudo isso. O dízimo é um mandamento de Deus que precisa ser vivido por todos nós. Agora, então, eu gostaria que todo mundo ficasse sentado e ficasse de pé, só os pais. Só os pais presentes. Deixa eu ver se eram muitos. Que beleza! Maravilha! Aqui tem 2. Todo mundo que é pai aqui. Nós queremos rezar o Pai Nosso para vocês. Todos, Pai Nosso que Estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora vamos cantar para eles. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus Pai, viva a família, viva Jesus Cristo, viva São José, que Ele proteja a todos vocês. Fiquemos de pé para recebermos a bênção final. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Pela intercessão de São José, o Pai adotivo de Jesus, abençoe-nos o Pai dos Pais, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma semana abençoada para todos. Vamos em paz. Que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus. De Jesus.